Salve, salve, moçada! Hoje começaremos mais uma região brasileira, dessa vez região norte. E sim, trabalharemos a princípio a sua caracterização e os seus aspectos naturais. Ok, galera? Vamos lá? Bora então, região norte em destaque, mas eu vou colocar um mapa maior aqui para ficar melhor para nós enxergarmos. Por quê? Porque nós vamos discutir alguns conceitos, pessoal. Tem alguns alunos que confundem região norte, região amazônica, Amazônia legal, internacional. O que seria isso? Galera, aqui, ó, isso é região norte, ó, delimitei para vocês aí na cor vermelhinha, estão vendo? É uma macro-região brasileira, de acordo com a divisão do IBGE, abrange quase metade do território brasileiro, né, 45% do território. Contém aí aproximadamente 7,6% da população, lembrando que é a segunda região menos populosa, né, só perde para o centro-oeste, formada aí por 7 estados, né, pessoal, cuja lista eu coloquei para vocês agora aí, ó, Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins. Sim, galera, Tocantins pertence ao norte, não pertence ao centro-oeste, certo? Um dia Tocantins e Goiás foram uma coisa só, já não são mais, e de acordo com o IBGE, Tocantins se enquadra na região norte. Talvez pelos critérios do IBGE, pessoal, eles tenham utilizado isso porque, se você perceber, tudo que está na cor verde no mapa, pessoal, é onde nós temos o que nós chamamos aí de Amazônia Legal. O que significa isso? É uma Amazônia bacana, super transada? Não, pessoal. Amazônia Legal significa que é a área do território brasileiro que é ocupado por essa floresta equatorial e mais do que isso, né, pessoal? É a área de atuação da SUDAM. O que é isso? Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia, mais de 5 milhões de quilômetros quadrados, pessoal. Só para vocês terem uma ideia, ó, o que nós chamamos de floresta equatorial no território brasileiro abrange uma área maior do que a região norte, tá vendo? A região norte está na cor vermelhinha, mas a Amazônia extrapola isso daí, ó. Você tem um pouquinho de floresta amazônica no Maranhão, que é a região nordeste, você tem um pouquinho no Mato Grosso, que é a região centro-oeste. Estão conseguindo ver no mapa aí? Pois bem, e outro erro recorrente, muito aluno acha que a Amazônia só tem no Brasil. Não, pessoal, a Amazônia ela se estende ali, ó, por vários países da América do Sul, pessoal. Se você considerar toda essa porção amazônica de todos esses países da América do Sul, nós chamamos de Amazônia Internacional. Tanto é que o Brasil tem a maior parte dela no seu território, né, pessoal? É só observar no mapa, aí vocês já vão perceber, né? O Brasil é super, ultra, mega, hiper privilegiado de ter aí a maior parte da floresta equatorial amazônica em seu território, certo? Ok? Beleza, agora sim que diferenciamos região norte, Amazônia Legal e Amazônia Internacional, nós podemos dar sequência, pessoal. Vamos trabalhar basicamente aí os conceitos da geografia física da região norte, ok? Quanto ao relevo, predomina de formas suaves e com baixas altitudes, pessoal. Eu vou aproveitar o mapa do professor Jurandir Rosa, que eu sei que vocês amam, né? A popularidade do professor Jurandir Rosa, ó, empata com a popularidade do professor Diego, vulgo Kiko, né? Vocês amam o Rosa e amam o Kiko. Pois bem, moçada, utilizando esse mapa aí do professor Jurandir Rosa, ele fez aqueles cortes, lembra, no terreno brasileiro. E um dos cortes que ele fez é esse corte AB, que seria o perfil norte-sul da região amazônica. Percebam onde começa essa linha vermelha e onde termina, tá? Fazendo o perfil topográfico, nós teríamos essas formas, como vocês podem ver aí nesse perfil. Predomínio de formas suaves e com baixas altitudes, mas próximo da região A, né, pessoal, nós temos o teto do Brasil, né, onde nós temos ali as áreas de planaltos mais elevados, como é o caso aí do Pico da Neblina, aí, com quase 3 mil metros de altitude, certo? Em compensação, lá no meio você tem a planície amazônica, né, pessoal, próximo ali ao rio Amazonas, bem mais suavezinha, né, e bem mais baixa, né, com altitudes mais modestas. E se partir ali para o lado do B, né, pessoal, que seria ali o final da linha vermelha para o lado de baixo no mapa ali, nós teremos os planaltos residuais sul-amazônicos, também de formação cristalina, tá? Ou seja, também de formação magmática, antiga, lá da época do Proterozoico, e muito, muito recheada de recursos minerais. É aqui que nós temos a chamada Serra dos Carajás, né, pessoal, no estado do Pará, de onde nós produzimos aí tanto minério de ferro e manganês, ok? Pois bem, quanto ao clima, galera, eita nós, olha aí o chamado climograma da região norte, pessoal. Quando nós vamos trabalhar a região norte, você coloca esse climograma aí e na hora o aluno fala, professor, é o clima equatorial. Sim, pessoal, realmente, se batermos o olho aí nesse climograma, você vai perceber o quê? Temperaturas altas, né?
Muita chuva, ou seja, quente e úmido, clima próprio ali das chamadas baixas latitudes, né? De regiões equatoriais, as médias térmicas sempre altas, né? Muito calor. Pequena amplitude térmica, a temperatura não varia tanto, porque recebe muito sol e tem muito vapor de água na atmosfera, então a temperatura é sempre constante. Vocês vão ver que não tem quase variação. E chuva, chuva, entre 2 e 3 mil milímetros ao ano. Só que eu pergunto para vocês, na região norte total você tem um clima equatorial? Não, pessoal. Vou aproveitar o mesmo mapa aqui do anterior, tá? Você tem tanto o equatorial quanto o subequatorial, galera, tá? Essas características que nós acabamos de falar agora estão nessas áreas mais avermelhadinhas aí, pessoal, que correspondem principalmente ao Acre e ao Amazonas, que nós chamamos aí de Amazônia Ocidental ou Amazônia do Oeste. Agora, nesse local aí é chuva mesmo, direto, cara, o ano todo, tá? Perto de 3 mil milímetros. Agora na região subequatorial, pessoal, que pega os estados do Pará, do Amapá, uma partezinha até de Roraima, nós já temos o subequatorial. Você não vai ter chuva o ano todo, as chuvas vão estar concentradas ali em aproximadamente 7, 8, 9 meses, certo? É a Amazônia Oriental, ou seja, o lado leste, o lado direito, ok? Tranquilos? Isso daí é só, para vocês, é só revisão, pessoal, que vocês já sabem de tudo isso. Quanto à vegetação, bate o olho no mapa aí, meu. Você vai perceber que dentre as várias formas de vegetação que nós podemos encontrar na região norte, com certeza aquela que tem maior destaque, que abrange a maior área, é o que nós chamamos de floresta equatorial, também conhecida aí por floresta amazônica, né, pessoal? Um tipo de vegetação perenifolha, ou seja, está constantemente verde, o ano todo está bonita e frondosa lá. Latifoliada, você tem bastante folhas largas ali para poder captar bastante ali a água da chuva. Você tem folhas largas ali para poder fazer um processo contínuo de evapotranspiração, né? Espécies higrófilas, então são adaptadas a esse excesso de água, daí que vem a ideia das chamadas rainforests, né? Aqui o que nós chamamos de floresta equatorial no mundo todo é chamado de rainforest, ou florestas de chuva, né? Que apresentam uma gigantesca, uma grandíssima biodiversidade, né, pessoal? A vida se manifesta de muitas formas na floresta equatorial, ao ponto do Brasil ser uma grande vítima do que nós chamamos de biopirataria. Lembra que nós estudamos ano passado? Quando cientistas de fora, quando grupos ali internacionais vêm sem autorização e fazem pesquisas aí com formas de vida da nossa floresta e não nos dão crédito a nada, não recebemos nada por isso? Biopirataria, ok? Pois bem, galera, o que poucos alunos sabem é que a floresta amazônica, né, a floresta equatorial, ela se divide aí na região amazônica em 3 substratos, e isso depende muito do relevo. Dá uma olhadinha nessa imagem que está logo abaixo aí, estão vendo? Você tem ali, ó, 3 tipos de vegetação, e você tem um nível do rio que seria o nível normal, e tem o nível de cheias, que é na época das chuvas, perfeito? Pois bem, galera, aquela mata que constantemente as suas raízes estão embaixo d'água é chamada de mata de igapó. Aquela mata que é coberta pela água na época das cheias, depois ela volta a aparecer de novo, é chamada mata de várzea, pessoal. Vocês podem observar nessa imagem que eu acabei de colocar aí agora, que você tem um rio correndo, você não tem nem quase barranco, estão vendo ali, ó? Não tem quase barranco ali pro leito do rio. Isso significa o quê? Choveu um pouquinho, essa água vai subir o nível, vai transbordar e vai ocupar essa área de várzea, certo? Agora, as áreas mais elevadas do relevo, nós temos a chamada mata de terra firme, como vocês podem observar, é aquela floresta amazônica que a gente mais conhece, com aquelas grandes copas, né, aquelas árvores gigantescas, aquela floresta escura, né, porque os dosséis das árvores fecham ali, não deixam quase a radiação solar chegar até o solo, né, então é uma floresta escura, né, mas graças aí aos seus vários substratos e suas várias formações, biodiversidade, show de bola, ok? Tranquilos? Pois bem, galera, quando nós falamos em floresta amazônica, nós temos que saber que esse ecossistema amazônico, tão maravilhoso que é, ele é muito frágil. Por quê? Vamos imaginar aqui a floresta. Vamos pensar ela enquanto vegetação, simplesmente, tá? É um grande sumidouro de carbono. Nós sabemos que a vegetação, em geral, as plantas captam aí esse gás carbônico para poder produzir oxigênio. Então você tem aí o chamado sumidouro de carbono. Aí vem aquela ideia, professor, a floresta amazônica é o pulmão do mundo. Não, pessoal, não podemos falar que ela é o pulmão do mundo. Ela é muito importante, mas não o pulmão do mundo. Digamos assim que o que caracterizamos como pulmão do mundo deveria ser considerado ali as algas, né, que fazem ali um processo muito maior aí do que a floresta amazônica em quantidade, certo? Pois bem, essa floresta, pessoal, ela também produz matéria orgânica, obviamente, né, que acaba se decompondo, certo? Acaba se decompondo, é o que nós chamamos aí de serrapilheira, e isso vai fazer aquele horizonte O, né, que é aquela primeira camada de solo, que acaba fornecendo ali muitos
recursos biológicos ali, muitos recursos, por exemplo, de adubo natural, né, que seria o humus, para que essa floresta consiga se manter em pé. Se mantendo em pé, ela vai fazer efetivamente um processo de intensa evapotranspiração, galera. E falar em evapotranspiração, eu tenho que relacionar já essa floresta com o clima. Por quê? Graças a essa evaporação, você vai ter uma umidade maior do ar, você vai ter aí a formação de muitas nuvens de chuvas, certo? Estima-se, pessoal, que aproximadamente 50% dessa umidade que volta na forma de chuva aí é proveniente do que nós chamamos de evapotranspiração dessas espécies, ok? Óbvio que as chuvas também vão ter uma grande influência sobre a hidrografia local, né, pessoal? Porque a densa rede hidrográfica, aquele monte de rio que nós temos na região amazônica, depende dessas chuvas, certo? Só que essas chuvas também acabam por prejudicar muitas vezes o solo se não houver uma proteção. Então, essa floresta ela acaba servindo como uma proteção, literalmente, contra o assoreamento, pessoal. O que é assoreamento? É quando você tem aquela erosão laminar, né? Você tem aquela água da chuva levando aquele monte de sedimento para o fundo do rio. Com vegetação maravilhosa como essa, isso não acontece. Por quê? Porque a própria vegetação protege o solo da chuva, certo? Sem contar que, pessoal, ó, você não terá aquele acúmulo de sedimentos no fundo dos rios, né? Então você protege contra o assoreamento, você aumenta o processo ou intensifica o processo de infiltração, então você vai ter uma infiltração maior, você vai ter uma recomposição dos chamados aquíferos, e aguarda que nós vamos falar um pouquinho desse aquífero bonitão que eu coloquei embaixo para vocês aqui agora, mas segura um pouquinho, ok? E se pensarmos também, pessoal, na relação da floresta com o solo, tem tudo a ver com isso que nós acabamos de falar agora, né? Por quê? Dá uma olhadinha ali, ó. A floresta acaba servindo como uma proteção, né? E como um meio de subsistência para esse solo. Por quê? Porque nós temos aí a fertilidade da floresta e a fertilidade do solo, desculpa, decorrente do quê? Da decomposição da matéria orgânica da própria floresta. Sem contar que a floresta acaba protegendo, né, o solo contra, por exemplo, o escoamento superficial, que eu coloquei nessa setinha amarelinha aí, né, protege o solo das águas das chuvas, né, que são constantes lá e, consequentemente, do processo de lixiviação. Então, percebam, pessoal, agora olhando de longe esse gráfico, que você tem a floresta e tudo está relacionado com ela, ó, vegetação, clima, hidrografia, solos, tudo, todos os componentes naturais, mas todos interligados por um elo muito frágil, que é a própria vegetação. Ok? Tranquilos, pessoal, sobre a hidrografia, ó, destaque dessa região, com certeza, pessoal, a bacia amazônica, nós temos o rio Amazonas como sendo o principal, mas não o único rio importante, nós temos muitos rios importantes, todos esses que vocês estão vendo aí tem uma quantidade de água gigantesca, pessoal, gigantesca, e cria algumas situações aí muito curiosas, muito inusitadas, ó, pode ver que todos eles, né, nas duas margens, então, estão jogando as suas águas aí no rio Amazonas, certo? Entre eles, por exemplo, nós temos uma cena muito interessante que o autor também coloca aí no livro, pessoal, na apostila, que é o encontro dos chamados Rio Negro e Rio Solimões. Olha que curioso quando essas águas se misturam, cara. O Rio Negro ele tem uma porção muito grande, pessoal, de matéria orgânica encrostada nele, então por isso que ele recebe esse nome de negro, né? Ele fica mais escuro. Em compensação, o Solimões ele carrega muito sedimento, né? E carregando muito sedimento ele adquire essa cor aí mais amarronzada. Quando eles se encontram, faz essa literal pintura da natureza aí, né, pessoal? O rio Amazonas, moçada, é o maior do mundo em extensão, é o maior do mundo em quantidade de água, e o negócio é tão monstro, pessoal, que essa imagem aqui espanta, ó. Essa imagem é na foz do rio Amazonas. A foz do rio Amazonas, de uma ponta até a outra, tem quase 300 quilômetros, pessoal. É uma foz mista. De um lado dela, ela é delta, do outro ela é em estuário, que quando sai só num canal apenas de água. E no meio, você tem uma tal de Ilha de Marajó, pessoal. A maior parte da composição dessa Ilha de Marajó são de sedimentos jogados pelo rio Amazonas, só para vocês terem uma ideia. E essa Ilha de Marajó é gigante, cara. Pode dar uma olhadinha depois na apostila aí, pode dar uma olhadinha na internet e ver a extensão dela. E totalmente formada aí por sedimentos oriundos aí do rio Amazonas, ou seja, sedimentos que o Amazonas joga em direção ao Oceano Atlântico, ok? Moçada, apesar da maior parte dos rios serem rios de planície, há um potencial de geração de energia elétrica considerável. Por quê?
porque as nascentes desses rios afluentes do Amazonas são em áreas de planalto, então o início deles, eles podem ser considerados também como rio de planalto, então tem sim um potencial hídrico fantástico, é a região do Brasil com maior potencial para geração de energia hidrelétrica, só que não tem um potencial instalado, tem um potencial teórico, não é instalado por quê? Porque você tem uma dificuldade muito grande para estabelecer esses grandes projetos de usinas hidrelétricas nessa região, cara, porque você vai ter uma grande área de inundação, você vai perder uma grande biodiversidade local, tem populações ribeirinhas, então é um negócio um pouco complicado, tá, pessoal, para se fazer projetos de hidroeletricidade na região amazônica. Talvez o melhor exemplo seja essa usina de Belo Monte, que ficou muitos anos no papel, com obra embargada, não saía do lugar, demorou aí muito tempo, muitos anos para conseguir se finalizar. Hoje, a usina de Belo Monte, pessoal, que está localizada no Rio Xingu, onde eu coloquei esse pontinho vermelhinho para vocês verem aí, está entre as 5 maiores do mundo. Diga-se de passagem que o Brasil tem 2 hidrelétricas entre as 5 maiores do mundo. A de Belo Monte, na região amazônica, e a usina de Itaipu, né, pessoal? Aquele projeto binacional, né? Brasil-Paraguai. Ok? Tranquilos? Muito difícil por enquanto? Difícil nada, né, pessoal? Só para a gente finalizar o tópico sobre hidrografia, prometi para vocês, e promessa é dívida, pessoal. Tem um outro rio que poucos alunos conhecem na região norte, que é o chamado Rio Ramsar. Rio Ramsar? O que é isso? Nossa, esse rio aí é largo, professor. É tudo isso que está no mapa aí? Dá uma olhadinha agora nesse outro esquema aqui, pessoal. Quando nós falamos em Rio Ramsar, pessoal, nós estamos falando aí de uma formação de um aquífero, ou seja, rochas sedimentares porosas que acabam acumulando água no seu interior, funcionam como se fosse uma esponja. E, isso vai lá desde o estado do Acre, pessoal, até a foz do Amazonas, ali quase na ilha de Marajó. Estão vendo? Você tem ali uma formação sedimentar muito grande e ela acaba funcionando como se fosse uma esponja. E boa parte da água, da grande quantidade de água que proveniente das chuvas da região norte, acabam ficando aí nesse chamado aquífero, né? Entre eles, o mais conhecido ali é o aquífero Alter do Chão, né? Esse é o nome mesmo, é aquífero Alter do Chão. Seria como se fosse um rio subterrâneo? Praticamente, pessoal. Praticamente. Se superficialmente você tem o Amazonas, aproximadamente 4.000 metros subterrâneo, você tem essa formação sedimentar que permite a formação desse grande aquífero. E como você tem esse desnível na formação rochosa, isso permite que essa água se locomova, como se realmente fosse um rio, só que passando por entre os sedimentos dessa formação rochosa, certo? Então dá uma olhadinha depois aí, ó, nessa imagem que eu coloquei para vocês aí dessa gotinha, né? Um rio subterrâneo embaixo do Amazonas, galera. Veja a questão da largura do Amazonas e desse rio Ramsar. Veja a vazão, olha a diferença da vazão, ou seja, a quantidade de água ali que você tem em metro cúbico por segundo, tá? E a velocidade, pessoal, tá? Que essas águas percorrem aí, como vocês podem observar, tá? É uma fonte de recurso também. Na região, pode não ser tão utilizada, por quê? Porque você tem as águas superficiais que já estão em grande quantidade. Mas não podemos desprezar o potencial dessa quantidade de água que nós temos no subterrâneo da região norte do Brasil. Se pensarmos aí, pessoal, que praticamente 50% dos países do mundo tem problema com deficiência hídrica e o Brasil tem água sobrando ao ponto de nem precisar utilizar alguns recursos que tem, sim, nós somos privilegiados e sim, a região amazônica ela pode ser considerada como sendo uma região estratégica do ponto de vista geográfico, assim como, por exemplo, a região do Oriente Médio. Como assim? O que o Oriente Médio, pessoal, representa para o petróleo, a região amazônica representa para a questão da água no mundo. E o petróleo logo logo está acabando e a água tem tudo para ser o recurso mais comercializado no mundo nas próximas décadas. E nisso o Brasil vai ter um grande papel de importância como protagonista mundial. Certo? Tranquilos? Chega por hoje que eu sei que vocês estão cansados. Qualquer coisa, tira dúvida comigo pelo chat. Estou à disposição de vocês. Falou? Abraço, moçada. Até a próxima!